Você sabe a diferença de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares? Muitos problemas podem surgir na região óssea ou muscular da face. Então, antes de pensar em aparelhos ortodônticos, é bom saber que tipo de técnica ou profissional procurar. Doutora Andressa, qual a diferença de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares? A ortodontia, a gente vai trabalhar basicamente com o alinhamento e o posicionamento dentário. São através dos aparelhos fixos onde a gente vai alinhar e reposicionar dente. Já na ortopedia funcional, a gente trabalha com aparelhos móveis que vão trabalhar com a estrutura óssea. Um exemplo, uma criança que não está crescendo e desenvolvendo muito bem a mandíbula, a parte do queixinho. Então a gente vai indicar para ela um aparelho móvel, onde a gente vai conseguir fazer com que essa criança cresça de maneira adequada, né, e harmônica. Existe alguma idade ideal para diagnosticar o problema? O ideal é que toda criança passe pela avaliação do especialista antes dos 6 anos de idade. Nessa fase, o dentista já consegue verificar se ela está tendo algum probleminha de crescimento e desenvolvimento, tanto das arcadas dentárias quanto da face. Falta de espaço para o posicionamento dos dentinhos permanentes. Nessa fase a gente já consegue avaliar tudo isso. Quais os problemas mais comuns que ocorrem que há necessidade de procurar um especialista? Vários problemas. Os pais já conseguem, eles mesmos, às vezes, acompanhar e ver na boquinha da criança. Um deles é quando a boquinha está torta, né? O queixinho está torto. Então, significa que um lado está crescendo e desenvolvendo mais do que o outro. Então, o ideal é que procure um especialista. Quando percebe que o céu da boca está muito pequeno, também tem que procurar o especialista. Os dentinhos, já na dentição de leite, os dentinhos estão muito encavalados. A gente consegue melhorar e fazer com que a face cresça melhor. Queixinho muito para frente, queixinho muito para trás. Quando tem um buraquinho entre os dentes, onde os dentes de cima não recobrem bem os de baixo, a gente pode, através dos aparelhos móveis, fazer com que a criança cresça de maneira mais harmônica. Andressa, o diagnóstico feito de forma preventiva é fundamental para prevenir futuros problemas com cirurgias desnecessárias, extrações de dentes, né? Fala um pouquinho sobre essa prevenção. O tratamento preventivo é muito importante. Então, a gente, tratando uma criança, a gente consegue tirar ela de problemas muito mais sérios no futuro. Como eu já falei, uma criança que está com o queixinho muito proeminente, crescendo muito, o risco dela ter que fazer uma cirurgia ortognática no futuro é muito grande. Tratando precocemente, a gente tira ela da cirurgia no futuro. A gente, através da ortopedia, a gente consegue moldar e esculpir a face da criança para ela se tornar um adulto com a face muito mais harmônica e bonita. Além da gente melhorar o posicionamento dos dentes, a gente consegue esculpir a face da criança. Andressa, existem casos de criança com problemas de respiração, né? Ronca durante a noite, ou até mesmo casos de apneia. Como que a ortopedia funcional pode atuar nesses casos? A ortopedia funcional, ela faz com que a face cresça e desenvolva, né? Então a gente consegue fazer o céu da boca, que é a base do nosso seio nasal. Então, com isso, fazendo a boquinha da criança crescer, a gente favorece a respiração da criança também. Então, uma coisa leva a outra. A criança que tem uma face pequena, com alterações na face, ela tem dificuldade respiratória, né? Então, a gente fazendo a face crescer e desenvolver, facilita muito a respiração dessa criança. A gente fala que é um círculo vicioso. A criança não respirando bem, a face não cresce bem. Mas a face que também não tem um desenvolvimento ideal, dificulta a respiração da criança. Então, nessa parte, o dentista trabalha junto com o otorrino, favorecendo a respiração e melhorando o crescimento da face. Então, quando eu faço a boca da criança crescer de maneira adequada, harmônica, expandindo quando necessário, eu favoreço a respiração da criança. Então, por isso, a gente consegue melhorar muito a respiração através dos aparelhos ortopédicos. A criança com ronco e apneia, muitas vezes, é em decorrência de fator respiratório. Então, como eu melhoro a respiração da criança, eu vou melhorar a parte do ronco e da apneia. E quando um pai vê seu filho roncando ou com algumas apneias durante a noite, ele tem que ligar o alerta, porque isso é muito sério. A criança com apneia, ela tem problema de crescimento, desenvolvimento, pode se tornar uma criança agitada, com dificuldades até de estudar.
né? Então, se você percebe que seu filho está roncando muito à noite, o ideal é que procure a ajuda de um ortopedista, né, funcional dos maxilares, e de um otorrino com urgência. Aqui na Clínica Inove, Andressa, como que é feito o diagnóstico de problemas da ortopedia funcional dos maxilares? A criança ela vai passar por uma avaliação do dentista, onde a gente vai avaliar toda a mordida da criança, o desenvolvimento da face, das arcadas. A gente conversa com os pais, faz uma boa anamnese para saber dos hábitos das crianças, né? Solicitamos alguns exames que são extremamente importantes, que é radiografia da criança, foto, modelos da boca. Através desses exames a gente consegue estudar o padrão de crescimento da criança, se ela vai crescer melhorando, se ela vai crescer piorando, se ela está crescendo mais a arcada superior, mais a arcada inferior. Então tudo a gente consegue analisar através desses exames. A partir de todas essas informações, a gente vai planejar e finalizar o tratamento ideal para essa criança, que são através dos aparelhos móveis, né? Hoje esses aparelhos são super interativos, eles vêm com desenhos, com figurinhas, a criança pode escolher a cor do aparelho, tudo isso estimulando o uso do aparelho.